Fala galera, tudo bem com vocês? Oi, pessoal do Bíblia. Bora lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano e a gente hoje está nessa leitura especial do livro de Cânticos ou Cantares ou Cânticos de Salomão e a gente hoje vai ler o capítulo 1, ok? Então, você está acostumado a gente estar sempre lendo vários capítulos, mas hoje a gente está focado em Cantares e a gente vai ler Cantares 1. Amém, glória a Deus. Cantares 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos da sua boca, pois seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos teus perfumes. O teu nome é como perfume que se derrama. Por isso as jovens te amam. Leva-me contigo, corramos. Leva-me, o rei, para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. É com toda a razão que te amo. Estou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu estar morena, pois o sol me queimou a pele. Os filhos de minha mãe irritaram-se comigo e me puseram a cuidar das vinhas, da minha própria vinha, porém eu não cuidei. Diz-me tu, a quem meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho? E onde o fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros, como uma mulher coberta com um véu? Se não o sabes tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos junto às tendas dos pastores. Eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens do faraó. Belas são as tuas faces entre os teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares. Faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. E enquanto o rei se reclinava, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena das vinhas de En-Gedi. Como és bela, ó minha amada! Ah, como és bela! Os teus olhos são como pombas. Como és belo, ó meu amado! Como és amável! Ah, como és encantador! Viçoso é o nosso leito. As vigas da nossa casa são de cedro e os caibros de cipestre. Glória a Deus pela sua palavra. É muito bom ler esse texto. Agora vamos continuar aqui. Agora a gente quer aprofundar isso que a gente acabou de ler, ter mais entendimento, e a gente vai junto aqui nessa conversa. A Débora está aqui com a gente e a gente vai junto conversar e aprofundar o nosso conhecimento nesse texto que nós acabamos de ler. E aí, Débora, o que você tem para contar para a gente? Então, olhando o capítulo 1, assim, ele é um capítulo especial, assim, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é o começo da história. Eu queria que você imaginasse uma cena. Então, tem uma donzela que estava passeando no campo e ela encontrou um rei. Ela encontrou um tesouro. E ele começa ali no verso 2, como se ela chegasse para o pai do noivo e desse uma cutucada, assim, tipo assim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Pede para ele me beijar. Beije-me ele, como se você estivesse pedindo para alguém. Beije-me ele. Quando a gente fala em beijo, né, os rabinos, eles entendem como se fosse o beijo da Torá. O beijo da Torá. Então, esse é o entendimento há mais de 3.000 anos. E ele está no começo, ó, no verso 1 fala lá, Cântico dos Cânticos de Salomão. Tipo, Introdução. Uau! Começamos tipo aqui. assim, pare tudo e preste atenção. Uhum. E a primeira frase é, beije-me ele. A revelação da Torá. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu não começar com a revelação da Torá, o resto se perde. Opa! Para eu chegar no entendimento do que tem daqui para frente, eu preciso de uma revelação. E o que é uma revelação? É algo que é fora do comum. É algo que te tira o fôlego, que não te deixa dormir à noite. Você fica tão... Uau! Era desse jeito. E aquilo fica remoendo dentro de você e você começa a viver aquilo. Aquilo assim, é tão espetacular que te tira as palavras. É isso que ela está falando. Uau!
beije-me ele. Se essa revelação não vir, mais nada vale a pena. E ela continua, né? Beije-me ele, essa revelação venha. Por quê? Porque os seus afagos são melhores do que o vinho, né? O vinho comparado com aquilo que te alegra, que te anima, que te põe para cima, né? Opa, essa revelação vai me tirar do sério e vai me levar num outro nível, num patamar de êxtase, num patamar de alegria. Porque quando você está alegre, você vê a vida de um jeito. Quando você está deprimido, nossa, né? Nada presta. E ele falou assim, não, pera lá. Esse cântico vai te levar num lugar de revelação, onde você vai encontrar o caminho de alegria. Onde você vai encontrar clareza naquilo que você quer. Você vai te levar a um nível de comunhão. É assim que ele começa. Uau. Básico. Em uma frase a gente já mergulhou tão profundo. E aí? E só começou, né? Daí pensa que ela se encontrou com o rei e ela entendeu. Eu não tenho como ir para frente se eu não alcançar esse nível de revelação, né? E a gente poderia, muito mais a fundo comentar sobre cada... Gente, desse livro, cada vírgulazinha é uau. Uau. Tá. E só um lembrete, eu acho que é bem legal do que você tem falado, e a gente falou antes no nosso podcast, foi quem é esse personagem, né? A gente está falando aqui do rei, a gente está falando daquele que é o beijo dele, a gente já está falando do beijo, e aí trazendo um pouquinho para a realidade que a gente vê das relações humanas, né? A gente está falando da relação nossa com o rei, com Jesus, né? Essa revelação, é esse beijo, é essa informação, é esse vinho que vem dele, né? Essa transformação que ele gera na nossa vida. Então é esse o rei que a gente está se relacionando aqui no livro de Cantares, né? Pensa que quando ela fala assim, beije-me ele, e você pega e você traduz isso como a Torá, né? Como a Bíblia, como a palavra, ela está dizendo assim, que quando você se relacionar com a palavra, você tem que ser transportado para um ambiente de alegria. Não sei se você já teve essa experiência de você ler a palavra e aquilo se mover dentro de você e de repente você está lá chorando, ou de repente você sente o vento, você sente um perfume. É nesse nível. Não é ler por ler. É você entrar tanto dentro da história que você está vendo o campo, você está vendo a Sulamita, você está vendo Jesus, você está vendo se relacionar, você está sentindo aquele vento, você sente o cheiro do lugar. Você precisa entrar neste lugar, porque daí você se sente dentro da palavra. Sim. Nenhum convite para a palavra é para você estar do lado. Tudo é, o que você vai fazer? E muda a sua vida aqui, arruma ali. Tudo é uma instrução. E esse livro é um convite para você ir para o campo com ele. Você não pode ficar como um espectador, você tem que estar dentro, né? Aquela história, você vai aprender a nadar como? Pulando dentro da piscina. Perfeito. Aqui você tem que pular dentro da piscina. Perfeito. Algo básico assim. E ela continua, né, no verso 3, suave é a fragrância dos teus perfumes, o teu nome é como um perfume que se derrama. E ela já começa a entrar nesse nível de revelação, e ela vai indo, e no verso 4, leve-me contigo. Uau! Não quero ficar da borda da piscina. Não quero ficar. Leva-me comigo. E pede para levar para onde? Leve-me contigo, corramos, tipo assim, chega. Já, pressa, tem pressa. Exatamente, né? Leve-me o rei para os seus aposentos. Por quê? Que é o maior nível de intimidade é no quarto. Ela entendeu. Eu preciso do nível de intimidade. Com quem? Com a palavra. Né? Com a pessoa de Jesus. E aonde eu vou encontrar? No lugar, no aposento. Né? Não é o lado sensual, arranca o sensual, mas o nível de intimidade é nesse nível. Aquele nível onde você fica despido, onde os muros são tirados, os medos estão todos ali, mas no cantinho, né? Você vai a cada dia sendo mais confiante, a cada dia sendo mais livre, a cada dia sendo mais você, né? E sendo corrigido e sendo amado, mas junto com ele. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Corramos para este lugar, né? E pensa que ela está ali naquele envolvimento, né? E daí o que acontece?
Aqui, ó. Né? Daí, essa é ela se posicionando, né, diante daquilo que ela quer. E daí, ela continua falando. Desculpa, eu estava ali, né? Em ti nos alegramos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. Uau! Tipo assim, ela vai indo ali num crescente. E de repente ela pega e ela fala pro amado. É com razão. É com toda a razão que te amo. Uau! Tipo assim, opa, ela viu. Eu descobri o que todos descobriram. Exatamente, eu descobri. Eu não sabia disso. Vou dar um exemplo disso, tá? Vou só dar uma pausa aqui, né? Existe um Jesus que você conhece, lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, você lendo as cartas de Paulo, né? As cartas de Pedro, lendo o Antigo Testamento que Jesus se revela, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas existe um Jesus que você só conhece lendo Apocalipse. E por isso existe tanta tentativa do mal de que você não leia. Lá você vai conhecer o Rei dos Reis. Lá você vai conhecer o leão da tribo de Judá. Lá você vai conhecer a brilhante estrela de Davi. Lá você vai conhecer o único que é digno de desatar o selo, entende? Tem lugares específicos que aquilo pula em você. Uau! Eu conheci um outro Jesus, né? E é mais ou menos isso que ela está querendo dizer assim. Uau! Eu descobri um rei. Eu descobri um rei para esse tempo que mudou toda a minha perspectiva de como eu vi o rei. É mais ou menos isso. Perfeito. Entende? É algo básico desse jeito. Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Pode seguir. Pode seguir. Tá. E daí ela pega e fala lá. Numa conversa, gente, o verso 5 é o que há. Você sabe quando você está lá no aposento, então imagine a cena, né? No seu maior momento de intimidade e você está diante do rei. Ela fez exatamente o que a gente faz, exatamente. A gente sempre dá as nossas desculpas. Mas eu não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo, porque não sei o quê, porque bababá. Igualzinho nós. Por isso que quando você olha para você primeiro, né? O que ela fala? Estou morena. Por quê? Por que ela fala que estou morena? Porque ela estava no sol, ela estava trabalhando. Não estou tão bonita, olha, minha pele não sei o quê, meu cabelo não sei o quê. Eu não estou no melhor dos dias, né? Sabe assim? Mas daí, esse estou morena, ela muitas vezes fala do pecado, né? Olha, né, não estou fazendo o que eu devia, não estou falando o que eu devia. Ela fala assim, estou morena, mas sou bela. Tipo assim, eu tô toda virada no que é aquilo, mas sou bonita. Lá no fundo, se você olhar bem lá no fundo, eu sou gente boa. Mais ou menos assim, sabe? Aquele dia que te pega de avesso, mais ou menos desse jeito, tá? Aí ela pega e fala assim, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Então, as cortinas, ela pega e ela fala lá do templo de Salomão, que era uau, né? Sim. Que era feio por fora, lembra? Peles de texugo por fora, não tinha beleza nenhuma. Mas a hora que você entrava dentro, era ouro, né? Era o que tinha de mais precioso, era mais ou menos isso. Quem me olha por fora não dá nada por mim. Mas se você procurar lá dentro, você vai achar. Isso o que são? São as nossas desculpas. E ela já começou colocando o feio. Desculpas. Exatamente. Ela estava colocando para fora as dores do coração dela. Olha, eu sou amargurada, não consigo perdoar, falo um monte de bobagem, faço isso. Desse jeito, né? Ela pega e vai colocando isso aí, né? Aí ela pega e fala assim, não repares nem em eu estar morena. Não repara nisso. Tipo assim, sabe? Que nem a gente, não repara. Igualzinho. Pois o sol me queimou a pele, os filhos de minha mãe irritaram-se comigo. Uau! Olha, eu não pude, eu tive que trabalhar... deixa eu continuar, eu queria ficar mais fácil. E me puseram a cuidar das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não cuidei. Certo? Esse é o verso 6, né? Verso 6. Deixa eu ler o verso 6 na King James, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Não olheis para mim, por eu ser negra, porque o sol olhou para mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda da minha vinha, porém, a minha própria vinha eu não guardei.
Tipo assim, olha, eu tô desse jeito, morena, porque os meus irmãos me fizeram trabalhar na vinha deles, eu não tive tempo de cuidar de mim mesma, eu não tive tempo de ler a palavra, eu não tive tempo de louvar. Por quê? Porque eu tava lá fazendo as coisas pro meu irmão, sabe, tipo assim, cheio das desculpas, sabe, as dores familiares. Meu irmão fez isso, minha mãe fez isso, meu tio fez aquilo, meu avô não sei o quê, por isso eu não tenho tempo de ler, por isso... Toda essa dor, pof, ela vomitou em cima do noivo. Do nada, Do né? nada. Tá tudo lindo, perfeito, né? romântico, e de repente, eu tô morena. Tem alguma coisa errada aqui, né? Igualzinho a gente faz. Olhem pra mim, né? Olhando pra si, em vez de olhar pra onde devia olhar, talvez. Mas é igualzinho a gente faz. Porque a hora que você tem um toque de Jesus, o que acontece? O nosso Revela pecado quem você é. revela quem você é. E a hora que ela se sentiu exposta, o que ela fez? Resmungou, falou, se defendeu. Gente, é igualzinho que a gente faz. Quando a gente está exposto, sempre a culpa é do outro. Eu falo assim, que a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. E normalmente é dos outros, né? É desse jeito. Olha, eu não leio mais porque, olha as crianças, olha lá meu marido, olha lá não sei quem. Sempre. Então, é isso que ela fez. Ela foi exposta, porque para onde ela estava? Nos aposentos. A gente fica exposto no aposento. Perfeito. E foi como ela reagiu. Normal, tá, gente? Continuamos. Aí no verso 7, dize-me tu. Aí quem fala? A amada, dize-me tu, a quem o meu coração ama, onde apacentas o rebanho? E onde fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos dos teus companheiros como uma mulher coberta de véu? A hora que ela põe toda a dor dela para fora, a hora que acabou todas as queixas, sabe, mulher que... Parei. Aí a hora que... Eu não sei vocês, estou falando de mim, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando de mim. A hora que você vai fala, que daí você cai em si, tipo assim, cara, Você se ouve. Que eu me ouvi nas minhas lamentações dela, opa, onde apacentas o teu rebanho? Opa, Eu preciso ser cuidada, né? exatamente, eu preciso de ajuda. Help. Quando eu vi o que saiu de dentro do meu coração, quando eu escutei a minha dor, eu descobri, preciso de ajuda. Aonde você vai descansar ao meio-dia? Ao meio-dia é o calor do dia, né? É o mais forte. Aonde você vai estar? Ninguém descansa ao meio-dia. A gente está falando num cenário de deserto, né? Escaldante, né? Então, como assim que eu vou ter descanso ao meio-dia? Opa, no lugar do aposento eu entendi que mesmo no forte da minha dor tem descanso para mim. Uau. E eu preciso chegar nesse lugar. Porque se eu continuar com as minhas dores, eu nunca vou sair daí, né? Perfeito. E daí ela vai e ela pede isso. Eu preciso de ajuda. Socorro, essa é quem eu sou, tá vendo? Feia, medonha desse jeito. Levanta a mão, preciso de ajuda. E daí o que acontece? Quando você pede ajuda, o amado responde. E é a primeira vez que ela escuta a voz do amado. Porque ela chegou lá, ela pediu para ser tocada por essa revelação, ela colocou todo o desejo dela de correr. Por favor, eu preciso sair dessa mesmice, eu preciso viver revelação, eu preciso dela. É tocada pela revelação de, opa, ai, olha quem eu sou. E daí o que acontece? O que acontece? Ela escuta a voz do amado. E o que ele diz no momento onde ela está mais frágil? Lê para mim o que ele diz. Se não o sabes tu, a mais bela entre as mulheres. Até a mais bela entre as mulheres. Você sabe o que você, se sentindo a última da última, você ouve isso? E Jesus reafirma, né? Ele já chega reafirmando, olha, apesar de você se ver nessa posição, apesar de você olhar para os teus erros, apesar de você estar, talvez, inclusive com os seus erros, como você e eu muitas vezes cometemos, não é assim, eu te vejo como a mais bela entre as mulheres. Esse é o olhar dele. O olhar dela é para os defeitos. Exato. Porque a gente sabe, todas as criquices, tudo que faz de errado, a gente sabe.
Mas o convite dele é: olhe para você através dos meus olhos. É isso aí. Através dos meus olhos você é bela. Através dos teus olhos você é morena. Através dos meus, o que você enxerga como ruim, eu não vejo. Você para, porque você vê com os teus olhos. Saia deste lugar e se olhe como eu te vejo. E ele pega e ele continua falando assim: segue o caminho das ovelhas. Por quê? Um caminho que é sempre trilhado, ele está firme. Sabe, não é para você ir para a direita ou para a esquerda. É esse o caminho. Pare de querer pegar atalho, Não, já tem um caminho que ande nele. Você está vendo essas ovelhas? Não reinvente a roda. A tua dor, ela pode muito bem ser aumentada ou ela pode ser curada. É você que vai decidir. Esse caminho é o caminho da cura. É esse caminho, né? Ele vai lá e fala assim... Cuide dos teus cabritos. Segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos junto às tendas dos pastores. Junto. Mas o pastor falou... Fica no corpo, fica na igreja. Fica no corpo. Fora do corpo, a ovelha está exposta ao lobo. Exato. Sabe? E tem o caminho. E junto no corpo, naquele caminho, né? Junto do corpo e sentado no último banco de espectador, só julgando. Não. É ali junto. O mais bela, vai por esse lugar, que ali tem cura para a tua dor. É mais ou menos por aí. E daí ela vai... Eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Gente, pensa que você ser chamada de égua é a coisa mais linda que tem. Cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei: você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Até eu entender, né? Que nem, se você pegar hoje, né? Os cavalos lá da Rainha Elizabeth. As crinas, elas são feitas tranças com fios de ouro. Sim. É como se te comparasse com uma Ferrari ou sei lá eu que carro super. Uau! Não, e os cavalos egípcios têm uma fama de serem os melhores cavalos e tal. Então ele tá elevando a nível. A nível de Brasil é tipo assim, tá me xingando. Mas a nível de contexto da história, ele comparou com o que havia de mais precioso. Exato. Ele te chamou de bela e te comparou ao nível top. Exato. Uau! Belas são as tuas faces entre os teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares. E assim ele vai olhando para ela, elevando. Exatamente, porque assim, uma das reclamações, principalmente de quem é casado: ele não me viu, ele não isso, ele não aquilo, ela, né? Ou ao contrário, né? Mas assim, ele vê. Ele viu o cabelo, ele viu o olho, ele viu o brinco. Uau! Isso cura a ferida. Sim. E isso cura a ferida. Com certeza. E dele continua: faremos para ti. Você quer ler? Faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. Continua. Enquanto o rei se reclinava, o meu nardo espalhou a sua fragrância. Gente, esse verso para mim, é que se for falar de cada uma, a gente vai um tempão, tá? Mas esse verso para mim é uau. Enquanto o rei se reclinava. Aonde ela tá? Pensa só. Ela vai lá, falou com o rei, aí corre para o aposento, lá o seu eu é exposto, ele vai e vem com o amor, vem com a revelação, e daí eles saem e vão para um outro cenário, né? Então vamos pegar aqui na King James, como que diz? Enquanto o rei assenta-se à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Agora o rei, ele vai para ela para um lugar de comunhão, né? O quarto tem o seu lugar de comunhão, agora ele traz ela para a mesa. E o que fala o texto? Fala que quando ele está na mesa, o meu nardo, o meu perfume se espalha. Então eu só posso ter o meu perfume espalhado se ele está junto. Qual é o problema? A gente quer fazer um monte de obra sem ele estar junto. Então, em vez de eu espalhar perfume, eu vou espalhar confusão, eu vou espalhar a força do braço. Eu só existo na unção e na revelação da palavra se ele tiver à mesa.
É isso que ele está me dizendo. Nós temos o nosso lugar de comunhão lá no nosso secreto, e lá os meus defeitos vão ser expostos, mas quando eu estiver na comunhão da mesa, como nós estamos aqui, se ele está junto, o meu nardo, o seu nardo, eles se espalham. E com isso, a gente consegue cumprir o que ele tem. Perfeito. Essa visão tem que ter. E as pessoas não têm. As pessoas querem ir para a mesa sem estar ele, sem convidá-lo para a mesa, sem estar nesse nível de revelação. Aí é confusão. Aí por isso tem tanto atrito. E daí ela entendeu, uau, eu só vou exalar o meu perfume quando ele está na mesa. Gente, isso é muito legal. Isso é muito tremendo. Precioso. Aí o que acontece? Quando ela está nesse uau, ele está à mesa e eu tô transbordando, ela está tão cheia que ela precisa comparar aquilo. Sabe quando você tem que falar para alguém, você diz, o meu amado é para mim. Meu Deus, como que esse meu amado é para mim? Eu preciso falar, eu preciso jogar isso para fora, eu preciso Descrever comparar. de algum jeito. Exatamente, preciso descrever. Olha a descrição que ela diz daquele turbilhão que está dentro dela. O meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Mirra é comparado com aquele óleo da morte, óleo que unge para a morte, né? Como assim, uau, eu morri para mim e eu descobri que existe algo muito mais, né? A nova aliança. E o que ela fez? Esse frasquinho, né? Pensa só que era um presente de rei. Tipo assim, o rei, ele queria te dar algo especial, de tão caro que era a mirra, ele colocava dentro de um potezinho, né, de um frasquinho mesmo, mandava fazer uma corrente e dava, era presente de rei. Uau, né? Eu tô com ele à mesa, eu tô transbordando o que ele é para mim. Imagine a cena, o que ele é para mim. Um presente raro, um presente extremamente elevado. Exatamente. E o que ela fez? Ela pegou e guardou no seio. Lugar de intimidade. Lugar onde ninguém vê. Ou pelo menos não é para ver, né? Vamos combinar, né? Não deveria, né? Mas é o lugar dela. O meu nardo tá espalhando. Eu tô aí, né? Sendo usada pelo Senhor. Mas ele é para mim como algo que é eu e ele. Uau. Que é eu e ele. E do próximo verso, verso 14, eu quero falar para vocês que quando eu li, eu falei assim, cara, mas esse verso não tem nada a ver. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de Engedi. E eu falei assim, cara, até o verso anterior eu falei, uau, esse aqui eu falei, mas fala sério. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Fiquei indignada com esse verso. Eu falei assim, tem algum segredo aí. Porque eu entendi que não tem uma vírgula, que não tem um segredo. E eu fiquei 6 meses pensando nesse verso. 6 meses, lendo todos os dias e cantando. Porque a revelação de Cantares é cantado. E eu cantava e eu falava assim, Deus, não estou entendendo nada, mas tem um ramalhete. E o amado é comparado a isso. E daí, Jesus? E eu comecei a pesquisar o que é esse lugar em Engedi. Esse lugar é um lugar de oásis, cheios de cachoeira. Cheios de cachoeira. Você sabe aquele texto onde Davi estava fugindo de Saul e ele foi lá nas cavernas para fazer o 2 e daí Saul chegou, ele vai lá e corta. Era nesse lugar. Nesse lugar foi descoberto rolos dos profetas menores. Este é o lugar de revelação da palavra. Esse é o lugar onde você escuta um monte de conselho que é bobagem. Vá lá, mata o rei, porque a gente é contigo, foi Deus que deu. E Davi falou, não. O lugar onde os conselhos errados são anulados e você ouve o certo. Que lindo. É nesse lugar. É nesse lugar de revelação, onde você entende quem ele é. Por quê? Porque você está à mesa com ele. Perfeito. Aí você entende o que mais ninguém entendeu. Tinham 600 homens falando uma bobagem. E ele entendeu o que era certo. Ele podia ter perdido o reino se ele tivesse ouvido aqueles homens. Sim. Porque daí seria uma usurpação. Não seria legítimo.
É nesse lugar. E ela entendeu. Uau, quando ele está à mesa, eu estou num lugar profético, onde as outras vozes não me influenciam. Eu as escuto, mas eu discerno. Essa voz não é sábia, portanto se cale. E eu vou andar debaixo da voz daquele que está à mesa comigo. É isso que ela está falando. E, gente, eu orei tanto que eu falava assim, Deus, eu quero ir nesse lugar. Deus, eu quero ir nesse lugar. E eu tive a oportunidade, há 3 anos atrás, de ir em Israel. E as pessoas falam assim, a gente não vai conseguir, não vai conseguir. Mas a gente conseguiu. E eu fui nessas cachoeiras. E eu vi o que são essas flores que tem neste lugar. E daí eu comecei a entender esse versículo. O meu amado é como um ramalhete. Nesse lugar de revelação, a coisa mais simples. Uma folha, uma florzinha no lugar de revelação muda a minha vida. Às vezes você fica esperando, uau, aquilo assim, não, né? Tem que ser o sinal. Não. Quando ele está na mesa, uma folha explode no meu coração. Quando ele está na mesa, o menor sinal muda a minha vida e a história de uma nação inteira. Uau, que poderoso. Consegue entender como a gente é roubado? A gente fica esperando grandes sinais. Quando ele está na mesa, a minha história muda. Uau, né? Uau, fantástico. Essa é a ideia. Você quer comentar alguma coisa? Não, é lindo ver isso eu até, só um comentário um pouquinho anterior até, eu nunca tinha visto a mirra como o perfume da morte e essa ideia de que a mirra, ela é exatamente aquilo que adorna a morte, né? Que faz com que a gente seja preparado para a morte, e aí o fato dele ter colocado a mirra entre os seios é fantástico, porque faz a gente morrer para nós mesmos e celebrar essa morte através de um perfume. Isso é muito legal. Fala de frutos eternos, né? Os frutos os frutos que nós damos quando nós morremos para nós mesmos. Muito, muito forte. No verso 15 diz assim: como és bela, né? O amado falando para ela, né? Como és bela, ó minha amada. Ah, como és bela. Pensa. Esse suspiro, né? Né? Como és bela. Olha só, os teus olhos são como pombas. Por quê? Porque se você for Estudar? Se a gente for estudar a pomba, o que ela diz? Que ela é um retrato do Espírito Santo. Então ela diz que uma pomba, né, se você pegar um animal mesmo, ela não tem visão periférica, ela só enxerga a frente. Então, quando ele diz que ela é comparada à pomba, significa que ela só olha para ele. Nada distrai. Essa é a ideia. Sabe, quando você está focado. Então, nada te distrai. A pomba, ela é leal. Essa é a ideia, né? De ter esse olhar só para ele e ser leal a ele. Que lindo. Então, e ele já começa aí a fazer com que ela veja através dos olhos dele. Uau. Amém? Que então, demais. esse, assim, tipo um resumo rápido do capítulo 1. Glória a Deus, muito bom. Obrigado, Dé, por mais essa participação. Deus abençoe o seu dia e a gente vai continuar no capítulo 2.